Obrigado ao Senhor que Tu estás aqui conosco. Obrigado que na Tua presença nós podemos ouvir a Tua voz, podemos aprender de Ti. Que a palavra hoje possa nos trazer esperança, possa nos trazer o consolo que precisamos. E que a gente possa viver a fé em Ti, cada dia mais firmes, sabendo, Senhor, que Tuas promessas são verdadeiras, Tuas promessas são eternas e elas vão se cumprir em nossa vida. Abençoa, Senhor, o falar, abençoa o ouvir, e que a gente possa sair daqui diferente da forma como entramos. Em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, ela possui alguns ciclos. A gente possui ciclos que começam e depois eles se encerram e são seguidos por um novo ciclo. E assim é com tudo na nossa vida. Um ano vem, um ano vai, um ano inicia, um ano passa, e agora a gente já está chegando ao final de mais um ano litúrgico, um ano da igreja, um ano eclesiástico. Quem não lembra, o ano da igreja começa com o Advento. Então nós temos ainda hoje e domingo que vem, nesse ano eclesiástico. E quando um ciclo está se encerrando, a gente é levado a pensar a respeito de tudo que passou. Nós temos ciclos, por exemplo, a nossa infância, a gente nasce, a gente cresce um pouquinho, a gente entra na infância, onde a gente já começa a entender as coisas, e chega um dia que a infância encerra, e daí a gente pensa, poxa, como era bom quando eu era criança, mas agora eu não estou mais na infância, agora eu estou na adolescência. E a adolescência é um ciclo um pouco mais complicado, que espera a vida adulta, e assim a nossa vida é formada por ciclos. E quando a gente chega nesse final do ano eclesiástico, o costume da igreja é de ler e estudar textos que falam a respeito do fim, textos que falam a respeito da vinda de Jesus, da volta de Jesus, mas não a partir da perspectiva do fim em si, porque nós como cristãos, nós não cremos que o fim será o fim, nós cremos que o fim, na verdade, ele será um momento de transição para algo novo, que será criado, algo novo que Deus vai permitir que nasça no fim dos tempos, para todo aquele que crê no Senhor Jesus, que é a salvação, que é a vida eterna, que vão acontecer depois da volta de Cristo. E assim, o texto que nós vamos ler hoje, está no capítulo 21 de Lucas, Lucas 21, do 5 até o 19, um texto um pouquinho mais comprido, mas eu convido a você a abrir, se você tem a sua Bíblia, Lucas 21, do 5 até o 19. E lá nós lemos assim: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome.
Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Até aqui. Esse texto ele faz parte de um bloco maior. Os capítulos 19 até o 24, eles são um pequeno apocalipse dentro do livro de Lucas, onde Jesus Cristo fala algumas coisas que hão de acontecer no fim dos tempos. E também aqui a gente tem os momentos finais do ministério de Jesus na terra, que ele caminha então até a cruz do Calvário, até a crucificação. Mas algo importante de a gente entender, quando a gente lê esse texto, é que esse texto não está falando de um tempo longe. Não está falando assim para os discípulos, olha, daqui 2000 anos essas coisas vão acontecer. Não, vai acontecer exatamente para esses discípulos que estão ouvindo. Esses discípulos que estão ouvindo Jesus, eles vão ver, por exemplo, o templo de Jerusalém ser destruído. Então ali quando Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, isso se concretizou, isso foi uma profecia de Jesus que se concretizou no ano 70 depois de Cristo. Quando Jerusalém é destruída, o templo de Jerusalém é destruído. Então isso são acontecimentos próximos àqueles ouvintes. Mas também tem um futuro a longo prazo por trás desse texto, por trás dessas profecias. E aqui a gente vê Jesus agindo de fato como um profeta. Jesus ele está dando profecias. Como eu falei, uma profecia logo se cumpriu, do templo de Jerusalém. Foi o imperador Nero que no ano 70 então invadiu Israel, invadiu e destruiu e dispersou o povo judeu. E com isso Jerusalém ficou arrasada. E até hoje, tudo que restou do templo de Jerusalém é o que hoje a gente conhece por Muro das Lamentações em Jerusalém, que é um muro, uma parede lá que ficou em pé dessa destruição, a única que sobrou. Então Jesus ele fala coisas que ele também já tira um pouco do Antigo Testamento. Algumas profecias, por exemplo, de Malaquias 4, diz, pois vem o dia e ele arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vos abrasará, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Ou seja, lá em Malaquias já tem um pouco essa profecia de destruição, mas de que aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que temem o nome do Senhor, serão salvos. Mas, como eu falei, Jesus ele anuncia como vão ser os acontecimentos que antecedem o fim dos tempos. E se a gente olha aqui para essa situação, para essa profecia de Jesus, de como vai ser o fim dos tempos, porque essa é a pergunta dos discípulos, como que vai ser então, quando essas coisas acontecerem? Como vai ser o fim dos tempos? Jesus não responde da forma que os discípulos perguntaram, porque os discípulos estavam preocupados com o que iria acontecer e queriam saber sobre quando essas coisas iriam acontecer. E Cristo responde, olha, não sejam enganados.
não sejam enganados. Ele não diz quando vai acontecer, ele diz: não se enganem quando virão outros em meu nome, dizendo que chegou a hora. Não se enganem quando ouvirem falar de guerras, de revoluções, não se assustem. Porque primeiro essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim não será logo. Ou seja, Jesus não responde o quando, mas Ele quer que os seus discípulos permaneçam firmes na sua palavra e fiéis a Ele, e não preocupados em ficar esperando o fim dos tempos, não preocupados em em quando essas coisas vão acontecer. Fala, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, fome, coisas espantosas, sinais no céu, Mas antes dessas coisas ainda vocês serão perseguidos. E a gente sabe que os cristãos, eles foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos. A perseguição aconteceu com eles e muitos perderam a vida. Muitos deles foram martirizados por causa do meu nome. E isto acontecerá para que deis testemunho. Percebem? A perseguição aqui, ela é usada por Deus. A perseguição, ela é usada por Deus para que os discípulos deem testemunho. Mártir é testemunha. E os mártires são aquelas pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho. Ou seja, aqueles que morreram por causa do Evangelho são chamados de testemunhas. Por causa do nome de Jesus, essas pessoas davam a sua vida. E na época dessas perseguições, se dizia que o sangue dos mártires, ele impulsionava a igreja. O sacrifício dos mártires, o testemunho dos mártires, fazia com que a igreja crescia e avançava, e por isso que ela cresceu tanto na época da perseguição. Em nenhuma época na história da humanidade a igreja cresceu tanto como na época em que os discípulos de Jesus eram perseguidos. Ou seja, a resposta de Jesus não foi o que eles gostariam de saber, porque eles queriam datas, mas a resposta de Jesus foi o que era necessário que eles soubessem. E essa resposta, ela se dá de duas formas. Primeiro, Jesus Cristo, ele queria afirmar que ainda não era o momento do fim. Segundo tudo aquilo que ele estava dizendo para os seus discípulos, as aflições que eles iriam passar ainda não era o momento do fim. E que eles não deveriam se preocupar demais com as aflições presentes e nem com as aflições que haveriam de vir. Pelo contrário, eles deveriam se preocupar com ideias, com mensageiros que quisessem desviar eles da verdade do Evangelho, contra ideias enganosas que pessoas que não andam no caminho do Evangelho queriam ensinar. Ou seja, não se preocupem com a perseguição em si, se preocupem com quem quer enganar vocês, com quem quer desviar vocês da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Permaneçam firmes e perseverem até o fim. Para nós, o principal é que, assim como Cristo teve muitas discussões com pessoas, muitos embates teológicos e conversava sobre o reino de Deus, e por causa disso ele acabou sendo morto, ele foi para a sua morte na cruz, morte em nosso lugar. Os seus discípulos também tiveram embates, foram perseguidos e sofreram em nome de Cristo. Nós também. Cristão é perseguido, faz parte da identidade do ser cristão ser perseguido, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo que jaz no maligno persegue aquele que crê no nome do Senhor Jesus. O sofrimento, ele pode parecer fracasso, sofrimento pode ser derrota, mas Cristo venceu. E aqueles que creem em Cristo e que confessam ser cristãos,
eles também vencerão qualquer tribulação, qualquer sofrimento que possam enfrentar até o fim dos tempos. As grandes tribulações, elas não são o fim, elas são apenas uma amostra do fim. E a gente consegue encontrar valor em sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós sofremos em nome de Jesus, nós temos uma oportunidade. Sofrer em nome do Senhor Jesus é oportunidade. Em tempos de crise, nós não devemos ficar nos lamentando. Claro que o lamento ele tem o seu lugar em meio à dor e ao sofrimento, mas tempos de crise também são tempos de oportunidade. São tempos de a gente aprender como refletir, como lidar com as crises, como a gente pode assimilar e o que a gente pode aproveitar das crises para crescer. E é claro, na mensagem de Cristo, a mensagem que Jesus transmitiu aos seus discípulos, que as perseguições serão oportunidade de testemunho, porque vocês serão levados diante de reis, e lá vocês vão confessar a sua fé, e eles não vão poder contra-argumentar. Vocês vão chegar diante de autoridades que perseguem vocês, e vocês vão poder testemunhar a palavra de Deus, publicamente. Então, por isso nosso coração não precisa se preocupar, como Jesus disse para os discípulos, que o coração de vocês não se preocupe com o que vocês precisam, o que é a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir e nem contradizer aqueles que se opuserem a vocês. Essa é uma palavra de grande consolo para todos nós. Nós não precisamos nos afligir, nós não precisamos nos preocupar em como responder àqueles que se opõem à nossa fé, ou aqueles que nos desafiam em meio à perseguição e à aflição, porque Deus é quem vai prover a sabedoria necessária para que a gente possa responder da forma certa. E Deus não vai deixar com que as palavras que saírem na nossa boca encontrem resistência. E isso é muito reconfortante para nós. Nós vivemos em tempos difíceis no nosso país, no mundo, e nós não sabemos por quanto tempo a gente ainda vai ter liberdade para proclamar o Evangelho. Não tem como a gente saber. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque Deus, Ele vai nos sustentar. Independente do que houver, Deus Ele vai nos manter, Ele vai nos capacitar para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, não importam as circunstâncias do futuro, porque a salvação é uma questão de tempo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, é uma questão de tempo. Por isso nós não precisamos nos preocupar, porque Cristo vai nos salvar no final. O mundo jaz no maligno, e nós não devemos nos omitir em relação ao mal do mundo. Não, nós devemos sim apontar o pecado do mundo, apontar o mal que existe no mundo, mas a gente confia em Deus, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história do mundo, e Ele é também o Senhor da nossa história. Ainda que o mundo inteiro perca a esperança, ainda que o mundo inteiro esteja em trevas, o nosso viver é Cristo. E se viver é Cristo, como diz Paulo, a morte, o morrer, é lucro. Então nem mesmo a morte pode nos assustar, nem mesmo a morte nos dá motivos para temer. Todas as estruturas desse mundo podem ruir, os templos desse mundo podem cair, o templo da Charlau pode cair numa tempestade, num vendaval, a gente não sabe, mas ainda assim Deus está nos sustentando, e a sua palavra é verdadeira, Ele não mente para nós, como diz lá em Números, né? Deus não é homem para que minta.
Existe um ditado popular que diz que não tem nada tão ruim que não possa piorar. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. E é mais ou menos isso que Cristo nos aponta. Olha, nesse mundo as coisas vão piorar. As coisas vão piorar e o sofrimento vai aumentar cada vez mais. Chega ao cúmulo, lá no versículo 16, dizer que vocês serão entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Ou seja, os próprios familiares vão trair aqueles que são cristãos. E daí a gente pode se perguntar: será que vale a pena? Será que vale a pena permanecer crendo em Jesus Cristo, mesmo passando por tanto sofrimento e por tanta luta por causa da nossa fé? Se o futuro que Jesus anuncia vai ser tão difícil e tão sofrido, será que não vale mais a pena desistir? Ou a gente continua insistindo na fé cristã? E é para isso que Jesus Cristo aponta nas suas palavras. Nos 2 últimos versículos, Jesus vai dizer: não vai se perder um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Isso aqui não é literal, tá? Porque fio do cabelo da cabeça a gente perde o tempo todo. Jesus não está falando de forma literal, mas é uma figura de linguagem para falar do cuidado e da proteção de vocês, da proteção de Deus em favor de nós. É claro que a perseguição vai causar sofrimento, dor e até a morte. Então, os discípulos de Jesus perderam muito mais do que apenas fios de cabelo, eles perderam a própria vida. Mas essa fala de Jesus aqui, não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês, tem a ver com o cuidado de Deus, com a proteção de Deus. Não importa o tipo de adversidade que nos aguarda no futuro, Deus ele vai estar cuidando de nós. E o mais importante de tudo, nós seremos salvos, e a salvação é para toda a eternidade. E a frase final de Jesus nesse texto, ela diz que é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Ou seja, tem a ver com permanecer, perseverança, com permanecer firmes no Evangelho. Em Filipenses 1,19, Paulo também vai falar lá na prisão, vai falar também da perseverança. Nós devemos ser perseverantes, permanecer na fé, e com certeza nós seremos libertos por essa mesma fé e pela proclamação do Evangelho de Cristo, independente do nosso futuro terreno, independente do que vai acontecer conosco nessa terra. Jesus ele nos chama para termos alegria, mesmo em meio ao sofrimento. E é para isso que Jesus também chamou os discípulos. Se nós estamos firmes na palavra de Deus, e se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos motivos suficientes para nos alegrarmos. Não importa como está a nossa vida, nós temos motivos para nos alegrarmos, porque a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para concluir, todos nós podemos nos alegrar em qualquer situação que estivermos, por meio da fé e da esperança daquilo que há de vir. E a nossa fé e a nossa esperança estão firmadas em Cristo, e Cristo apenas, não neste mundo. E é na palavra de Deus que a gente firma a nossa fé, e essa mesma palavra nos dá esperança que nos faz perseverar, enquanto a gente espera pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos afirma, lá em Hebreus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito,
Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Assim a gente pode ter certeza que sempre vamos encontrar graça em meio ao juízo. As catástrofes, as aflições que Jesus Cristo anunciou não são sinais, ou melhor, são sinais que apontam para o fim, mas não são o fim. E para aqueles que perseveram no sofrimento, os que sofrem em nome de Cristo, não haverá fim. Para nós cristãos não haverá fim, porque a nossa perseverança resultará na salvação e vida eterna. E elas já se manifestam quando Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para suportar os sofrimentos. É pela fé em Jesus que nós vivemos, e é pela fé em Jesus que nós viveremos eternamente com Ele. Que nós possamos ser animados e não deixemos a nossa fé esmorecer. Não importa o que o futuro tem para nós nesse mundo, não importa o que vai acontecer no dia de amanhã, no ano que vem, ou daqui 10 anos, nós permanecemos com esperança, e a gente deve guardar no nosso coração aquela verdade que Paulo nos diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abaixa a tua cabeça. Ó Pai amado, obrigado que Tu és realista conosco. Tu nos diz que nós enfrentaremos perseguição, nós enfrentaremos sofrimentos. O mundo, ele oferece esse tipo de coisa para aquele que é cristão. Ensina-nos, Senhor, a não termos medo disso, mas a termos coragem e entendermos que se Tu nos coloca em sofrimento, se Tu nos coloca sob perseguição por causa do Teu nome, é para testemunharmos a fé, é para testemunharmos a Tua palavra, o Teu nome, diante daqueles que nos perseguem. Ó Senhor, que nós possamos ter a fé inabalável, que possamos ter esperança em Ti, cada dia da nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como vai ser no ano que vem, nós não sabemos como vai ser nada do nosso futuro. Não sabemos nem se viveremos até o dia de amanhã, mas nós confiamos que estamos contigo, e contigo nós podemos ter esperança, uma esperança que não falha, uma esperança de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a ter coragem de, diante de ameaças por causa da nossa fé, nos agarrarmos ao Teu nome e não Te abandonarmos, ó Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado também pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.